Meus irmãos, hoje Deus tem uma palavra para entregar, muito poderosa, e eu creio em nome de Jesus que Deus vai falar no seu coração, porque nós vivemos um período muito sério, muito tenso, mas também viemos de um passado muito tenso, um passado de muita legalidade, de muita religiosidade. E agora a gente vem para uma realidade de liberdade, amém? Onde a gente tem uma liberdade para adorar a Deus de uma forma até um pouco diferente. Temos liberdade para algumas outras coisas, mas a que ponto essa liberdade pode nos conduzir? Se nós não tivermos cuidado, essa liberdade pode se tornar libertina. E o tema hoje dessa palavra é liberdade libertina. Eu preciso compartilhar hoje no seu coração sobre esse assunto, para que você olhe para você e perceba se há libertinagem em você. E às vezes você olha para a libertinagem e acha que ela é liberdade. E às vezes você olha para algumas coisas dentro da igreja que não tem nada a ver com liberdade, e você chama de legalidade, de religiosidade, mas que são coisas necessárias que não podem deixar de existir no meio da sua igreja. Ora, Jesus disse que o escriba versado na palavra tira coisas novas e coisas antigas do bom tesouro. Então as coisas que são antigas, nem tudo que é antigo é ultrapassado. E nem tudo que é novo é de fato bom e saudável para a nossa vida. No tocante a tudo que se diz respeito à igreja. E eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu quero em nome de Jesus te encorajar a você olhar nessa noite para você e perceber se há em você algumas coisas que precisam ser mudadas. Se há libertinagem. Sabe, eu aceitei a Jesus em 1992. Alguém aqui aceitou antes disso, antes de 92? Tem alguém que aceitou antes de 1992? Tu? Antes de 92? Marcos, tu aceitou Jesus em que ano? É de 80? Então eu, o Marcos, o Everton, nós viemos de uma realidade onde a gente teve liberdade na nossa igreja, sim ou não? Mas algumas coisas eram importantes. E também na nossa igreja tinha muita coisa que era legalidade também, que era religiosidade. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos transicionando para uma era de um povo que exagera nessa liberdade e acaba tornando coisas necessárias para a igreja como libertinagem. Por exemplo, você conversar na hora que o seu pastor está ministrando, isso é libertinagem. Você está no celular fazendo outra coisa que não seja ouvindo a palavra, é libertinagem, né? E hoje nós tomamos nota pelo celular, né? Então muita gente se aproveita disso. Mas eu não estou aqui para checar a sua vida. Sua vida está sendo checada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que está escrevendo tudo, porque nós vamos prestar conta de tudo que falamos e fizemos e faremos ainda, quando estivermos diante do tribunal do Senhor. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 5. Eu creio no nome poderoso de Jesus que Deus quer falar com sua igreja. Ficar de pé ou não é uma decisão sua.
maior reverência que você pode dar não é ficar de pé ou ficar sentado. A maior reverência que você pode dar é levar a sério o que está sendo falado e escrito e o que você vai ler agora nesse momento. Não. Só se levanta quem tem revelação para se levantar. Quem não tem, eu vou respeitar. Eu me levanto. Acho que a palavra de Deus merece essa reverência. Mas é uma questão de revelação, sim ou não? Eu não posso forçar ninguém a se levantar. E nem quero isso. Mas também ficar sentado não é libertinagem. Amém? Não dá importância para o que você vai ler é libertinagem. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 13 diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Diga assim: eu fui chamado para a liberdade. Amém? Todas as vezes que você... Eu vou continuar a palavra aqui, mas antes eu quero que você entenda isso. Todas as vezes que perguntarem assim: qual é o seu chamado? Você diz assim: para a liberdade. Ah, meu chamado é pastoral. Não existe chamado pastoral, existe vocação. Chamado, a gente é chamado para liberdade, chamado para intimidade, chamado para relacionamento. Chamado. A gente usa esse nome chamado para dizer, é só uma forma de dizer, mas nós somos vocacionados. Nós somos convocados por Deus, não chamados. Deus nos convoca. Quando a gente entra no chamado para liberdade, quando a gente entra no chamado para relacionamento, a gente se torna tão íntimo que Deus fala assim: agora vai lá e pastoreia, agora vai lá e evangeliza, agora vai lá e faz missão, entendeu? Aí você já é convocado, porque Ele tem intimidade para te dizer o que você vai fazer. Então vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digam: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem, diga assim, de modo que eu não faço o que desejo. Amém? Feche seus olhos. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu oro a Ti, para que a revelação chegue, para que a mente esteja rica, forte em Ti, para produzir vida e levar cada homem e mulher aqui ao destino que Deus preparou, que é a eternidade, no nome poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se sentar. Você vê que o versículo 16 ele diz assim: por isso eu digo isso, vivam pelo Espírito. Diga assim: eu preciso viver pelo Espírito. Você sabe o que é mais interessante? É que de modo algum quem vive no Espírito vai dar ocasião à carne. De modo algum. Como é que foi sua semana? Você consegue fazer uma avaliação da sua semana? Será se você consegue avaliar como é que tem sido teu tempo? Como é que está teu relacionamento dentro de casa? Você está em sérios conflitos? Você vive nesses conflitos? Eles estão diretamente relacionados ao seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque agora, por causa da liberdade, muita gente usa da liberdade para dar ocasião à carne. Sabe, eu tenho visto tanto nesse tempo: ah, pastor, eu sou livre. Mas não é livre para pecar, não. Ninguém é livre para pecar. Você não tem autorização de Deus para pecar, você não tem.
Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, que você precisa entender. Eu vou te explicar o que quer dizer essa liberdade. Porque às vezes você olha para o assunto liberdade, você imagina que você é um ser humano desenfreado, que pode tomar a decisão que você quer. E isso não tem nada a ver. Deus não está falando da liberdade que te dá autonomia total para fazer o que você quer. Deus está falando de uma liberdade que te tirou de uma escravidão de pecado, de uma liberdade que te transportou das trevas para o reino do Filho do amor. Deus não está falando de uma liberdade onde você tem autonomia para dizer: hoje eu não quero buscar Deus, amanhã eu vou buscar, hoje eu não vou para a igreja, amanhã eu vou. Não, Deus não está falando desse tipo de liberdade. Que é por causa desse pensamento de liberdade que a gente dá ocasião à carne e fala: hoje eu não quero, hoje eu não faço, não vou fazer, não busco. É justamente por não entender e usar a liberdade para dar ocasião à carnalidade. E quando você vai lá no Aurélio, de todas as definições de liberdade, eu quero citar uma aqui que muito me chamou a atenção, de liberdade, que é a possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com a sua vontade, consciência e natureza. Eu vou falar mais uma vez. É a possibilidade que tem o indivíduo de exprimir-se de acordo com a sua vontade, sua consciência e sua natureza. Então, quando eu entendo o significado, eu tenho uma clareza para tomar algumas decisões. E aí, quando você primeiro precisa entender uma coisa. Quando você ouve o nome exprimir-se, alguém aqui sabe me dizer o que significa sem buscar na internet? De se expressar, mas um termo melhor é manifestar. Me expressar também, mas manifestar, porque quando eu me expresso, às vezes eu me expresso só com gesto ou com fala. Mas manifestar, eu manifesto com fala, com pensamento, eu manifesto com tudo. Ok? Então exprimir-se é manifestar. Então eu posso dizer assim, que a possibilidade que tem o indivíduo de manifestar-se de acordo, ele se manifesta de acordo com a sua vontade, com a sua consciência e com a sua natureza. É a possibilidade que você tem de fazer isso. Agora, presta atenção. Eu quero pontuar esses 3 aspectos aqui para você entender como que está dentro de você a sua vontade, como que está a sua consciência e como que está a sua natureza. Porque se você entender como está a sua vontade, consciência e natureza, assim você vai perceber se você é um carnal ou um espiritual. E aí assim você vai perceber se você está dando ocasião para o espírito ou para a carne. E uma vez que você entende para qual dos dois você dá ocasião, hoje você pode se alegrar ou se arrepender. Mas das duas formas, hoje você vai sair daqui com uma coisa: convicção. Eu posso ouvir um amém da igreja? Convicção. Deus vai te dar convicção de onde você está para 2 coisas: ou para prosseguir, ou para começar a andar hoje. 2 coisas você precisa fazer: ou você vai prosseguir porque está acertando, ou você vai parar de errar e se converter dos maus caminhos. Mas algo você precisa fazer para mudar. Então, uma vez que você se manifesta, você precisa entender que você se manifesta de acordo com a sua vontade. Então, a pergunta que eu quero começar aqui a deixar para você, eu gostaria que você meditasse sobre isso no decorrer da palavra, mas começando a partir de agora. Qual a sua vontade? Qual foram as suas vontades nessa semana? Eu vou falar algumas vontades. Vontade de beber, por exemplo, álcool, beber bebida alcoólica. Vontade de fumar, vontade de adulterar, vontade de ver pornografia, vontade de cochichar, de falar mal dos outros, vontade
vontade de morrer, vontade de brigar com alguém, vontade de bater em alguém, vontade de xingar alguém. Como que tem sido suas vontades? Vontade de ler a Bíblia, uma vontade louca de orar, vontade de falar em línguas, vontade de ajudar o próximo, vontade de visitar um doente, vontade de visitar a viúva e o órfão, vontade de consolidar. Você amanheceu com uma vontade de ajudar o irmão, vontade de se arrepender. Você amanheceu com vontade de buscar mais Deus, de me arrepender dos meus maus caminhos. Eu estou falando isso. Isso eu estou falando só de vontade. Qual é a sua vontade? Qual é a sua consciência? O que passa na sua cabeça? Sua cabeça, o que passa aí na sua cabeça? Música do mundo? Pensamentos impróprios? Uma visão indevida de uma mulher ou de um homem? Na sua cabeça está só a vontade de se vingar? De assistir novela? Mente cheia de ira. Sua mente está com remorso. Você está pensando em pessoas que te feriram. Como é que está a sua consciência nesse tempo? Sua consciência está preocupada? Preocupado com os boletos que você tem que pagar amanhã? Sua mente está onde? Tudo isso fala a seu respeito. E natureza? Qual a sua natureza? Você ama mais o céu ou mais a terra? Seja sincero com você. Você está mais... Isso, como é que eu entendo isso, pastor, em relação à minha vontade? É como você se manifesta no dia a dia. A sua manifestação, ela está mais relacionada às coisas terrenas ou às coisas celestiais? Sua natureza prioriza o mundo. A natureza humana prioriza o mundo. A natureza divina prioriza Deus. O que você prioriza é a sua natureza. Quem você coloca em primeiro lugar? Você veio para o culto porque você tem prazer em cultuar a Deus, ou você veio porque seu líder ligou para você falando: meu Deus do céu. Você está aqui porque você tem que estar, cumprir um rito? Ou você está aqui porque você ama estar em koinonia? Sua natureza define seu ambiente. É sua natureza que define sua casa, o ambiente da sua casa, que tipo de música que passa na sua casa. Sua natureza define o que sai da sua boca. Você já viu crente xingando palavrão assim? Palavrão pesado. Tem crente que fala. Eu não estou falando de miséria e desgraça não. Isso não é palavrão não, isso é condição. Foi o diabo que falou para você que miséria e desgraça é palavrão. Que está na Bíblia várias vezes. Se fosse palavrão, não estava na Bíblia. Porque eu já vi gente dizendo assim: pastor não sei o que, mas xingou aquele com P. Todinho o nome completo. O com C
Não entendo isso. O cara não fala, pastor, de e mi. Mas quando fala a nojeira, fala completa. E se você estiver pensando, mas o pastor fala merda. Merda não é palavrão? Merda é esterco, é coliforme fecal. Porque um dia, algumas vezes eu já usei a frase merda para colocar uma situação séria. Mas se você algum dia se ofendeu por isso, eu estou aqui para te pedir perdão, me perdoe por isso. Se isso te fere, me perdoe. Mas eu quero que você leve em consideração o que está na sua boca. Que a boca fala que o coração está cheio, o coração define nossa natureza. Entendeu? E aí eu quero que você faça uma avaliação hoje. Onde você está? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus, ele deixou muito claro lá em João que a eternidade não é para o futuro, a eternidade é para agora. Ninguém vai para o céu, ou você está, ou você está. Ou você está salvo, ou você está na eternidade, ou você está condenado a viver uma vida sem eternidade. O que Jesus fez na cruz por você foi só te salvar do inferno. Ele te salva do inferno e depois chega para você e diz que Ele é o caminho. Ele é o que mais? Verdade e vida. Então, por que um salvo? Jesus estava ensinando isso para salvo ou não salvo? Para salvo. Jesus estava ensinando isso para discípulo, para quem estava seguindo Ele. E a nossa trajetória aqui, igreja, olha, é nos convertermos para levarmos a salvação para as pessoas, para trazer as pessoas para Cristo, para elas se converterem também. Porque aceitar Jesus é só um processo do que nós precisamos viver. O processo mais importante é converter a gente dos maus caminhos. Porque eu não posso achar que levantar minha mão, vir aqui na frente e resolver o problema da minha vida. Não, só te tirou de um estado de morte para te dar a oportunidade agora de você estar no reino de luz, onde tem revelação para você se tornar eterno. E esse processo é entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e você precisa chegar nesse lugar. E aí, sem ser arminiano ou calvinista, eu estou aqui deixando de uma forma muito clara, muito óbvia. Os que creem que salvação é a completude, amém, crê, faça para o Senhor. Tem gente que precisa crer que perde salvação. Tem gente que precisa, porque tem gente que se ele não crê que perde salvação, amanhã ele está no mundo virando bicho. Louvado seja Deus pelos arminianos, e louvado seja Deus pelos calvinistas, e louvado seja Deus pelos jesusianos, que sou eu. Porque Jesus abriu o véu para a gente acessar, para a gente sair da morte, entrar no reino de Deus e povoar o reino de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa que você precisa entender. Nós não chegaremos nesse lugar como libertinos, porque nem Jesus, com todo o seu poder, toda a sua condição, usou da liberdade para fazer o que queria. Por que se Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, o meu rei redentor, ele não teve a oportunidade de decidir o que ele queria fazer da vida dele? Porque então você acredita que você tem? Ele fala assim: se possível for, afasta esse cálice de mim, mas que se cumpra qual vontade, igreja? Fala assim: a minha não, a do meu Senhor.
Amém? Fala assim: a minha não, a do meu Senhor. Quando eu entendo isso, tudo começa a mudar dentro de mim. Jesus foi o homem mais livre porque ele decidiu obedecer. Liberdade que Deus te dá hoje é para você dizer assim: eis que te proponho vida e bênção, morte e maldição, escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência. Lá em Deuteronômio 30 ele falou isso. Você tem liberdade para decidir onde você quer chegar. Roberto, você tem liberdade até para decidir onde você quer sentar lá. Jesus quer ser o maior, tem que ser a menor. Você tem liberdade para ser a menor na terra. Mas você também tem a liberdade para não ser a menor na terra, mas saiba, não vai ser a maior no céu. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Você tem liberdade. Você tem liberdade. É a sua resposta, é a sua demanda, é a sua entrega para deixar de ser livre, que fará você eternamente livre com Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você olhar para Paulo falando, um homem que viveu, que por causa do Evangelho viveu a maior parte do seu ministério preso em cadeias. Ele olha para você e diz assim: nós fomos chamados para a liberdade. Igreja, por favor. Ele adorou a Deus, a cadeia se quebrou, se arrebentou todinha. Mas ele não governava a vida dele. Ele saiu da cadeia? Não, ele permaneceu naquele lugar. Porque ele não era dono da sua vontade. E a sua natureza não estava em si mesmo. E a sua consciência não era carnal. Ele tinha a mente de Cristo. Sabe, minha oração, minha intercessão é para que se levante pessoas com o coração, com a mentalidade, com a vontade, sabe, santificada, purificada no Senhor. Que os passivos venham falir na mentalidade passiva e sejam ativos nesse tempo. Porque, meus irmãos, infelizmente a maior parte das pessoas na igreja, elas ouvem a palavra e não entendem nada. Ou daqui a uma semana já esqueceu, não lembra, não se recorda. Louvado seja Deus que na nossa igreja a gente prega domingo, e quando é lá para quinta, sexta e sábado começa as células, aí dá uma refrescada na palavra. Mas se passar 15 dias, porque a outra palavra que veio já me atrapalhou de lembrar a outra. Porque as pessoas só estão compartilhando a mensagem, elas não compartilham a vida. As pessoas vão para a célula para compartilhar a mensagem, quando deveriam compartilhar a vida que a mensagem promoveu. Eu não vou para a minha célula para dizer assim: rapaz, olha, o pastor falou aquilo e foi tremendo. Não. É eu chegar e dizer assim: olha, aquela palavra mexeu comigo e eu tomei uma decisão na minha vida foi transformada por causa disso. São essas mensagens que marcam outras pessoas. Está na hora de eu despertar, de ser uma igreja que entende que a liberdade foi dada para a gente obedecer. Nós somos livres para obedecer. Mas você sabe o que eu vejo, Danilo? Muitos homens e mulheres escravos da desobediência. Escravos, presos à desobediência, presos à obstinação, vivendo uma liberdade libertina. E hoje eu quero que você entenda como uma pessoa que usa a liberdade para dar ocasião à carne. Começando pelo esse primeiro ponto, vontade. João 6, no versículo 63, diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite.
As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Olha para cá, igreja. Sua vontade hoje precisa estar no Senhor. Conhece aquela música que diz assim: o meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci para isso. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver onde flui o amor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: aqui flui amor. Esse é o melhor lugar para a gente estar hoje, sabia? Juntos, como igreja. É o melhor lugar para estarmos. Aqui somos um só. É aqui que o cabeça, Yeshua, desce e nos completa e nos renova para suportarmos mais uma semana. E quando nós perdemos isso, nós perdemos muito. E por que pessoas perdem isso? Porque a sua vontade não está no Senhor. Ah, meus irmãos, mas o Espírito da vida, a palavra diz, o Espírito da vida, e com a vida vem uma nova vontade. Vem a vontade, como diz a minha amada esposa, de prestar. Quem aqui já sentiu essa vontade de prestar? Falou assim, aí começou a mudar muita coisa. Você sentiu vontade de prestar? Quem que já sentiu vontade de prestar? Meu Deus, já senti tanta vontade de prestar. Eu olhava assim, não, isso precisa mudar na minha vida. Eu preciso alterar essa realidade na minha vida. Né? A gente já passou por muita coisa. Fala assim, isso precisa mudar. Eu preciso romper nessa área na minha vida. É porque é o Espírito da vida, igreja. O Espírito muda a minha vida, ele me renova. Eu não sou mais escravo. Agora eu sou livre. Eu tenho vida. E aí a minha vontade agora, ela vai perdendo o gosto pela carne, porque nada, eu olho para trás e vejo que a minha vontade carnal não teve nada que se aproveitou, Elisa. Nada, eu olho assim, de nada se aproveita. E Jesus olha e está falando para mim e para você, mas as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Espírito porque ela te leva a uma vontade sobrenatural, espiritual. E vida porque ela começa a mudar muita coisa. Muita coisa que estava morta começa a nascer na sua vida. Por causa de vontade de Deus e não vontade humana. Você sabe que no texto, quando o apóstolo Paulo fala sobre e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar o que? Experimentar o que? Boa, perfeita e agradável o que? Mas lembra que eu ministrei uma palavra chamada desagradável vontade de Deus? Porque na maioria das vezes essa vontade é desagradável.
Mas você sabe quando é que essa vontade muda? É quando você está em Cristo. Irmãos, não se engane, se as suas vontades para as coisas concernentes ao Espírito, elas são defeituosas ou você faz na marra, isso significa que você não está nele. Você precisa ser enxertado na videira. Você precisa ser ligado no Senhor. O Espírito da vida. Fala para a pessoa que está telando aí, meu irmão. O Espírito da vida. Para melhorar, diga assim: o Espírito Santo da vida. Que esse é aqui é com letra maiúscula. O Espírito Santo da vida. Ele mexe em tudo. Aquelas dificuldades que você tinha para romper em áreas, elas começam a mudar porque o Espírito dá vida. E ele, com essa vida, vem a vontade para vencer. E a vontade está chegando na sua vida, no nome de Jesus. Uma vontade que vem do céu. Eu profetizo agora sobre a sua vida. Declaro no nome poderoso de Jesus a vontade do Senhor sobre ti. Segundo ponto. Lá em Romanos 8:5, eu vou falar sobre essa consciência, essa mentalidade. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Como é que está a sua consciência hoje? Você volta. Você sabe que você precisa entender é que uma vez que o Espírito da vida e minha vontade é alterada, a minha vontade me conduz, porque a minha inclinação faz eu cogitar para as coisas de Deus. Se a minha vontade é para a carne, minha mente é para a carne. Mas se a minha vontade é para o Espírito, a minha consciência agora é no Espírito. E quem vive segundo a carne é porque tem uma mentalidade carnal. Irmãos, você quer conhecer um carnal? Quem aqui quer conhecer um carnal? Diz para ele assim: vai te converter. Se ele ficar zangado, ele é carnal. Nenhum carnal gosta de ouvir assim: meu querido, vá se converter. Ele fala: vá você, me respeite. Mas um crente, ele tem a sua vontade em Deus. Então ele é humilhado, ele aguenta, ele passa por tudo. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então se uma pessoa chegar para você e falar assim: vai te converter, você vai olhar e falar assim: realmente eu acho que deve ter alguma coisa que eu preciso melhorar, sim. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para todo mundo aqui. Você acha que existe algo em você que precisa melhorar? Então você acha que há alguma coisa na sua vida precisa de conversão, sim ou não? Porque converter é mudança de rota. Converte para a direita e converte para a esquerda, ok? Então converter é mudar a rota. Você acha que algo precisa mudar de rota na sua vida? Então por que você se zanga? Aí uma vez eu fui falar isso porque uma pessoa gritou assim: é porque é o sujo falando mal lavado. Eu falei assim: quem é o sujo mal lavado? Porque se você julga o seu irmão de sujo, é porque você também está olhando para ele. Irmão, se Deus usou uma jumenta para Balaão, vai usar seu irmão para você. Ele usa o sujo também. Rapaz, eu já vi testemunho de Deus usando um bêbado na rua para falar com um crente. Deus já usou, foi demônio. Você acha que não vai usar seu irmão, mesmo ele com áreas na vida para consertar ainda? Vai usar. Mas uma coisa você precisa sair daqui hoje com uma definição: a sua mente precisa estar voltada para as coisas de Deus. Pastor, como é que eu mudo isso? Primeiro eu mexo com a vontade. Quando eu mexo com a vontade, o salmista disse:
é que antes o meu prazer está na lei dele. Antes o meu prazer está na lei. Talvez você precise olhar assim de uma forma bem ampla e ver se você não anda segundo o conselho de ímpios. E olha, ímpio não é quem está lá fora não, ímpio hoje é quem está aqui dentro. Porque às vezes você é o tipo de pessoa que senta e fica falando mal, fica falando besteira, fica falando bobagem, fala mal dos outros, fala mal de irmão, fala mal de liderança, fala mal de liderado. Você é líder e fala mal de liderado. Você é liderado, fala mal de líder. Você fala mal do irmão da sua célula, fala mal da igreja Ágape, fala mal da Esperança, fala mal de Bahia, fala mal do BDI. Não, meu irmão. Fala mal da Assembleia, fala mal da Batista, fala mal da Universal. Por quê? Se no final somos uma só família. Está na hora da gente mudar muita coisa aqui. Está na hora da gente mudar. Jesus está voltando. E quando Ele passar na terra, Ele encontrará fé. Porque fé tem a ver com mente. Fé tem a ver com certeza. E ninguém tem certeza sem mentalidade. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção. Então você crê que certeza e convicção está relacionada à consciência, sim ou não? Certeza e convicção tem que ter consciência, sim ou não? Então a fé está ligada com a minha mentalidade. Se a minha mentalidade é carnal, eu sou um homem sem fé, que eu ando pelo que eu vejo. Mas se eu sou um homem que tenho fé, isso significa que a minha mentalidade está no Senhor. Está massa ali. Titia, Bruna, segura aí. O menino está empolgado. Morar, meu, ore assim. Tem uma casa aqui na esquina que nós vamos em nome de Jesus alugar. E eu quero que você ore assim: Pai, faz esse homem ficar tão bem sucedido que ele vai procurar uma casa melhor. Amém? Nos entrega essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer o Complexo Kids ali, vai ficar bom. Eu já vejo com olhar espiritual. Mas se a igreja orar comigo, vai mais rápido. Terceiro ponto, natureza. Eu deixei a natureza por último, porque você precisa entender que se minha vontade não é alterada, minha mente não é alterada, minha natureza não é alterada. Alguém aqui já ouviu falando do moço? Moço. Quem já ouviu, levanta a mão. Quem já ouviu? Eu sou natural de onde? De que cidade? Imperatriz do Maranhão. Quando você vai lá em Imperatriz, você ouve o pastor falando moço, a pastorina de moço, todo mundo é moço, moço. Então assim, eu estou em João Pessoa e amo minha cidade, mas a minha naturalidade é de Imperatriz do Maranhão. Eu sou de Imperatriz do Maranhão. Então eu sempre vou ter uma identidade, porque minha identidade está relacionada com minha naturalidade. Eu sou natural de lá, então sempre eu vou falar. Você não vai me ver falando de apoio, nem vice. Mas lá tem um moço. Bem ali. Bem aí. Bem aqui. Vem bem aqui. Vem bem aqui. Meu filho, vem bem aqui. Acolá. Meu irmão. Então isso define nossa natureza. Amém? Né? Né? Eu sou de Imperatriz, entendeu? Mas eu acho lindo a naturalidade de João Pessoa. Andasse, tá tudo errado, mas eles acham bonito. Se tu andasse, tu falasse. Mas é bonito, é chique, é elegante. O jeito que vocês falam eu acho muito lindo. Te amo. E eles brigam, vocês, do resto do Brasil, tudo são burros, que vocês botam um H no T-T-H-I. Falando, todo o resto do Brasil está errado, só o Pernambuco e a Paraíba está certo. Não, é que você tem a sua natureza e nós temos a nossa. E
todos somos de uma natureza brasileira, mas aqui no reino de Deus nós temos uma natureza que é natureza divina. Nossa natureza é Jesus Cristo de Nazaré. Você sabe por quê? Porque quando Ele morreu na cruz, o sangue dele vestiu a minha vida. O sangue dele foi derramado sobre mim e sobre você. E a minha natureza agora é no sangue do Cordeiro. Por isso que o destino, por isso que a nossa caminhada é uma caminhada de cruz. Porque a nossa natureza é cruz. Porque foi por causa da morte na cruz que nós podemos hoje ter a experiência e o acesso de se conectar com Deus. Esse religar e essa ligação veio por causa disso. E Colossenses 3:5 diz assim, uma vez entendendo tudo isso. Esse assim fala muita coisa, tá? Uma vez entendendo, eu vou falar um pouco desse assim antes de continuar. Assim fala assim: uma vez que eu coloquei a minha vontade, uma vez que o Espírito é vida e Ele mudou a minha vontade, que minha consciência foi alterada, eu preciso fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ou seja, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Escute: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Escute: imoralidade sexual. Se a sua natureza manifesta comportamento de imoralidade sexual, impureza, paixões desenfreadas, desejos maus e a ganância, que é uma idolatria, esteja certo que a sua natureza não é divina, mas ela precisa hoje se converter a Deus. Eu gostaria que você ficasse de pé aí onde você está.